Um Lugar Silencioso, parte 2, chegou aos cinemas e nesse vídeo nós vamos discutir. Será que foi tão bom quanto o primeiro? Vale ou não a pena assistir ao filme? Continua por aqui que eu te conto tudo em detalhes nessa crítica sem spoilers. Fala nerds, eu sou o Lucas e sejam muito bem-vindos ao XP TV. A franquia Um Lugar Silencioso acaba de voltar aos cinemas e com o lançamento do segundo filme, a ideia desse vídeo é trazer uma crítica sem spoilers e também aproveitar para fazer uma comparação entre os dois filmes. Porque querendo ou não, muito do que eu vou dizer aqui também serve para o primeiro filme, principalmente nos grandes acertos. E se você gosta de vídeos sobre os principais lançamentos do cinema, toda semana tem conteúdo especial aqui no canal, então se inscreve aqui, clica agora e ativa o sininho que eu tenho certeza que eu vou te passar muita informação. A trama acompanha novamente a família Abbott depois de perder o seu refúgio pelas criaturas que caçam pelo som e eles precisam encontrar um novo lugar para viver, enquanto a filha tenta encontrar alguma forma de compartilhar com o mundo a solução que eles encontraram para lutar contra essa ameaça. A direção e o roteiro mais uma vez surpreendeu e fica novamente por conta do John Krasinski, que eu sou muito fã desde o seu papel como Jim em The Office. Ele é ótimo como diretor e também retorna aqui do seu papel como Lee Abbott, ao lado da sua esposa na vida real, a Emily Blunt como Evelyn Abbott, além da volta dos atores Noah Jupe e Millicent Simons como seus filhos Marcus e Regan, e ainda a adição do Cillian Murphy como Emmett na história. Logo de cara, como eu disse, os principais acertos do segundo filme estão em estender ainda mais o que deu certo no primeiro, que apresentou aquela novidade nesse mundo apocalíptico e pegou todo mundo de surpresa. E eu já posso adiantar que eu gostei bastante desse conceito, eu acho muito interessante mesmo como o John Krasinski ele aborda tudo isso, e a gente pode perceber isso inclusive em outros filmes que surgiram depois e se aproveitaram de uma ideia parecida. Então, ao mesmo tempo que essa questão de novidade está muito presente no primeiro, a gente não tem tantas diferenças assim em relação ao segundo. Se baseia nos conceitos já estabelecidos pela história e parte para novos rumos. E isso para alguns pode ser bom e para outros pode ser ruim, mas o que vale dizer é que eles não perdem a mão, como acontece em muitas produções. Eles mantêm a essência do primeiro e para mim isso conta muito para o segundo filme. No caso, a principal novidade que a gente tem logo de cara é justamente o prólogo, que já nos mostra o primeiro dia da invasão com o ataque das criaturas, o que rende um dos melhores começos de filmes de suspense e terror que eu já vi. Muito bem feito todo o jeito de filmar em que a gente vai acompanhando os personagens, que demonstra bem demais o desespero das pessoas atacadas na cidade. E outro ponto que dá para se destacar e acontece nessa cena é que quando a gente se coloca na visão da personagem com deficiência auditiva, a Regan, a gente realmente deixa de escutar o nosso redor e entende como ela percebe a situação, e isso é muito bem feito, traz uma grande imersão para quem está assistindo. E esse detalhe ainda pode ser mais explorado porque tem uma função importante na trama, assim como foi no fim do primeiro filme, servindo também para trazer um aprofundamento maior nessa fraqueza das criaturas, e agora a gente vê ainda mais o real potencial que isso tem. E na minha opinião, são elementos como esses que enriquecem a história, que tem sim bons diálogos e muito mais do que o filme anterior, mas mesmo assim os atores conseguem entregar muito bem, a começar pela própria Emily Blunt, que volta ao papel de Evelyn e continua surpreendendo na maneira de como a personagem consegue ser forte, mas sem perder esse senso de responsabilidade de uma mãe todo o tempo. Os filhos, o Marcus e a Regan, eles precisam tomar a frente diversas vezes, e os dois têm um papel relevante, uma função bem clara, mesmo que os dois tomem sim umas decisões bem ruins, umas burrices que deixam a gente desesperado e até com raiva, mas isso é importante também não só para mostrar os erros deles que eles fazem, porque são justamente os jovens que fazem os maiores erros, não chega a um exagero, não passa do limite, mas mostra também que eles precisam assumir a liderança para conseguir sobreviver, ainda mais agora com a presença de um bebê na família, o que no filme anterior já representava um grande risco. Isso no primeiro filme os pais faziam de tudo para os filhos sobreviverem, o que continua aqui pela Evelyn, claro, mas agora eles precisam crescer mais, mesmo que o caminho para fazer isso não seja fácil. Por exemplo, como acontece com a Regan, que toma uma atitude drástica, uma decisão drástica tentando repetir o legado do seu pai, mas ela se coloca em risco e os outros também. Mas apesar disso, quando a gente olha pelo outro lado, é muito interessante esse contraponto que eles tentam fazer com o seu pai, o que também acontece com o Marcus em relação à sua mãe, o que prova uma evolução dos dois ao longo dos dois filmes. A adição do Cillian Murphy contribui muito para a história e a gente já está acostumado de ver ele nesse tipo de papel, ele manda muito bem na atuação, trazendo muito aquela dualidade, tensão
tensão que a gente precisa nas cenas, que é muito bem trabalhada pela trilha sonora, que dá o tom certo para as cenas, assim como a própria fotografia, que também ajuda nessa diferença entre os cenários, às vezes com câmeras em planos mais abertos e às vezes em planos mais fechados e até claustrofóbicos. Então deixa a gente muito tenso enquanto a gente assiste, faz isso muito bem, assim como era no primeiro filme. E o desfecho final do filme, muito bem construído, interligado em todos os núcleos, praticamente já confirma que teremos um terceiro filme, possivelmente concluindo essa história numa trilogia que tem tudo para ser um dos melhores do gênero suspense e terror. Mas agora me diz, você concorda com tudo isso? O que você achou de Um Lugar Silencioso 2? Comenta aqui embaixo e não esquece, avalie esse vídeo deixando o seu like, ajuda demais a valorizar o meu trabalho e assim você ajuda a plataforma a entender que você curte esse tipo de tema e te recomenda mais. E não vai embora ainda, confira esses novos vídeos que estão aparecendo aí na tela com outras indicações que eu separei para você. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.